Então, assim, a gente pode ficar aqui até amanhã pensando nessas expressões e daqui a pouco ninguém vai poder falar mais Ó, outro nada. termo que foi banido pela NASA, galáxia dos gêmeos siameses. Também foi banido porque era preconceito de alguma forma poderia soar Mas não é pejorativo. o nome de Então, algo? o que me veio agora é uma frase do George Orwell, onde ele falava que em qualquer disputa ideológica, a primeira vítima é sempre a clareza da linguagem. Aí, exatamente. Mas o ponto que eu ia chegar contigo é o seguinte: a gente está vendo essa série de palavras sendo proibidas e todo o movimento que existe, principalmente do pessoal progressista, de que, olha, a linguagem ela é machista, então por isso a gente tem que acabar com isso e usar mais agora o pronome neutro. Pelo amor de Deus. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu vou usar a mesma frase que eu usei em outra ocasião, em outra entrevista, podcast, sei lá, qual que é o nome o que vocês preferem? Podcast, É podcast, é podcast. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Essa é a Eu verdade. amo. Essa é a verdade. Eu estou aqui neste país para defender a minha língua, que é a língua portuguesa. Meu compromisso é com ela. Eu não tenho nenhum problema com os não binários. Absolutamente nenhum. Mas há de se compreender a verdade. O que é o dialeto não binário, para quem aí não sabe, né? O dialeto não binário é uma linguagem que busca, é um jeito de falar que busca incluir os não binários. Mas, na verdade, ele exclui. Ele exclui os disléxicos, porque ele gera mais confusão ainda. Uhum. Nem sei falar. Todes, Nem eles sabem, porque muda de um pro outro. tem uns que usam o X, aí diz que agora não é mais o X, que é tode, antes era todex. Ele exclui os disléxicos, ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio Eu de vi software. isso, maravilhoso. E gera-se mais uma dificuldade para os cegos. Imagine. Ele exclui os surdos que fazem leitura Labial. labial. Imagina, elo e tal. Enfim, e ele exclui, sobretudo, O bom uma senso. maioria. Olha, os não binários não compreendem nem 2% da nossa sociedade. Por que a língua portuguesa, Inteira tem que se dobrar. patrimônio do nosso país, um patrimônio importantíssimo, por que a língua portuguesa vai se curvar? Não faz o menor sentido. Tá, outra coisa. Até porque, pelo que eu aprendi no português, que eu aprendi pouco, né, como vocês sabem, mas eu sei que o masculino inclui todo mundo. Exato. A Não é língua isso? portuguesa vem do Ou tô louca? latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Quando, na passagem do latim para o português, o que era neutro virou masculino. Logo, todos já engloba todas. Todo mundo. Aí houve, né, surgiu como pauta das feministas, que você tanto ama, surgiu Todo como mundo. pauta das feministas o falar boa noite a todos e a todas, Rapidamente senhores abraçado e por alguns senhoras, políticos. para enfatizar a mulher. Então, o que temos aqui, senhores, é uma questão muito mais política do que linguística. Então, quando a gente vê uma briga entre os defensores do dialeto não binário e pessoas como eu, por exemplo, a gente vê que eles nunca vão chegar a um acordo, porque as motivações são completamente diferentes. O cara que defende o dialeto não binário, que é o não binário, o professor lá da faculdade, o professor militante de ideologias de gênero, então é esse tipo de professor, e o dialeto não binário está muito ele já toma conta das faculdades. Então, é esse tipo de professor, o não binário, e eu nem vou falar a esquerda, porque a própria esquerda, a maior parte da esquerda é contra o dialeto. Rejeita, é verdade. Quem é a favor dele mesmo, raiz, é o pessoal que defende as ideologias de gênero. É o militante de ideologia de E gênero. eu acho que é legal, acho que até a Mari pode falar bem disso, em explicar o porquê que é tão... Primeiro, a gente vai se curvar, né? Você mudar toda uma estrutura para englobar... Só porque uma minoria muito pequena mesmo... Deixa eu só falar uma coisa antes minoria da Mari, pequena, os dois. Podem ficou falar. redundante, né? Rapidinho, que aí ela entra na parte que eu não domino nada. Na França, eles têm l'Académie Française, que é um órgão que é tipo a nossa Academia Brasileira de Letras.
E eles se pronunciaram logo no início, falando que se tratava de uma aberração linguística. Abre aspas, aberração linguística, fecha aspas. E aí o ministro da Educação francesa proibiu o uso do dialeto não binário, e eu chamo de dialeto, né? O povo fala que não é mais né, é de um grupo. O ministro da Educação Nacional proibiu nas faculdades, proibiu nas escolas e tal. E é isso que a gente deveria fazer. Eu não estou na política, mas o meu nome está em projetos de lei, e eu tento atender as pessoas que me procuram, tento ajudar com argumentos e tudo. E, enfim, é um absurdo, porque é uma total desvalorização da história de uma língua, da construção de uma língua, em prol de um bom mocismo apoiado pelas grandes empresas. A grande empresa, ela tá sempre procurando o lucro. E não há nada de errado com isso. Na minha opinião, a função social de uma empresa, e isso é uma ideia do Milton Friedman, é buscar o lucro. Porque se ela gera lucro, ela está atendendo demandas da sociedade, desde que ela respeite as regras, não use trabalho escravo, não tem uma milícia particular para ameaçar concorrentes, não mercado livre. Mas, supondo que ela siga as regras e gere lucro, ela está fazendo a atividade dela. E pega esse lucro, reinveste para ficar com um negócio cada vez melhor. Só que o ponto do pronome neutro também, que é engraçado, é que o que dá o gênero da palavra é o artigo que vem antes, né? Para ser masculino é o o, para ser feminino é o o. Eles não Isso. mudam isso e botam todes no final? Não Não é S? faz muito sentido. faz Você pegar, sentido por nada, exemplo, né? o exemplo que eu sempre dou, pente. Pente termina com a letra E. É o pente, né? É muito arbitrário. A gratidão. É feminino termina com O. O sofá, né? É o O, mas também... assim, verdade. Tem muita não faz coisa, muito né? sentido. É um negócio muito estranho. É né? completamente arbitrário, ditatorial e invasivo. É isso que eu quero que a gente entre, no fato das pessoas tentarem mudar, e aí elas estão mudando, eles querem, sei lá, tentar de alguma forma mudar todo mundo em prol deles, e isso vai tolhindo a nossa liberdade como um todo, né? Isso nada mais é do que manipulação mesmo. É manipulação. O Orwell fala muito sobre isso, né? Uma das primeiras coisas que você começa... Eu queria um 984 aqui, mas não tá na prateleira. Uma das Seria coisas melhor pra isso. que você... Primeiras coisas que você começa a manipular é a linguagem, né? Você começa a manipular a linguagem. E tem uma outra frase que eu acho que define muito bem essa conversa toda, que eu não sei exatamente de quem é, mas que ela diz o seguinte: desde que se ofender deu poder às pessoas ofendidas, todo mundo passou a se ofender com mais facilidade. Muito bom.